ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Sejam muito bem-vindos ao nosso CJC Missão, um programa idealizado diretamente do coração do Senhor para você, para levar uma mensagem, algo que Deus ele tem de especial para transformar a sua vida, trazer mudança e trazer de fato um novo caminho. E hoje, esse programa, eu espero que Deus ele possa falar muito ao seu coração, você que está nos assistindo em qualquer lugar deste país, fique muito à vontade e seja muito bem-vindo a este programa. Eu quero lembrar você de casa que você já pegue o seu celular e aponte a sua câmera aqui para o nosso QR Code, que vai estar aqui do lado da sua tela. E esse QR Code vai levar você para um dos nossos grupos, onde nós, durante a semana, nós daremos continuidade a essa mensagem, para você continuar se fortalecendo, não só agora no momento onde você está aprendendo, mas também quando você estiver na sua casa, para você compartilhar com seus amigos, fique muito à vontade. E você também pode ir nas nossas redes sociais, principalmente no nosso YouTube, onde você pode ir lá no nosso youtube.com/canal CJC Oficial, e lá você pode rever as nossas mensagens, compartilhá-las com o máximo de pessoas possíveis, então fique muito à vontade para fazer isso também. E também você pode ir no nosso Instagram, no @canal.cjc, segue a gente lá e vai ser um imenso prazer ter você nas nossas redes sociais. E eu queria lembrar que hoje vamos falar sobre mais uma característica do nosso Deus. A gente tem visto todas as oportunidades, uma característica do nosso Senhor, e hoje não vai ser diferente. A de hoje tem a ver com algo que nós, como seres humanos, nós precisamos aprender e muito, que é a fidelidade. Você já ouviu que Deus ele é fiel? A gente sempre ouve, né, na nossa igreja, ou alguém que conhece a Deus falando, não, Deus ele é fiel, até para dar uma injeção de ânimo, fala, não, Deus ele é fiel, confie porque o nosso Deus ele é fiel, e ele é fiel. Deus em todo momento, em toda a Bíblia Sagrada, ele demonstra a sua fidelidade para nós. Nós temos exemplos em todas as Sagradas Escrituras. Quando a gente vê a saga do povo de Israel no Egito, a gente vê que em todas as fases Deus esteve com aquele povo, Deus esteve com eles, e a gente vê o cuidado do Senhor em cada detalhe na saga de Israel no Egito. Temos outras oportunidades também, outras passagens bíblicas. E você que está nos assistindo, você já sentiu a fidelidade de Deus para com você? Deus, ele nunca nos deixa desamparado. E é essa fidelidade dele para com a gente que se mostra. Mas será que nós temos sido recíprocos? A nossa fidelidade a ele tem tido essa mesma importância? Como tem sido a sua fidelidade com Deus? Hoje eu quero ver com você esse ponto, para nós entendermos se está faltando isso na nossa vida e se quando Deus ele precisa da nossa fidelidade, se Ele a tem, assim como nós temos a dele para com a gente. Bom, eu queria ver com vocês aqui um resumo do que é a fidelidade, né? A fidelidade ela significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem um compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal.
que é confiável, honesto e verdadeiro. E eu começo já fazendo essa pergunta para você. Você tem sido fiel? Você tem sido uma pessoa verdadeira nas suas relações, no seu trabalho, com as pessoas que convivem com você? Às vezes você fala que é uma pessoa cristã, mas será que as suas atitudes, elas de fato demonstram que você é um cristão? Porque se você diz ser fiel e você não consegue honrar, às vezes, o compromisso que você tem com o outro, talvez aí você também pode estar sendo infiel a Cristo. A gente fala que é de Deus, mas nas nossas relações nós somos infiéis. Então isso é algo que não agrada a Deus. E eu quero ler aqui com você uma passagem que está lá no livro de Daniel, que diz assim, ó, Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui nós temos um exemplo claro de Daniel, que foi um jovem que ele estava num lugar totalmente diferente da terra dele. Ele foi preso e ele demonstrou fidelidade nesses mínimos detalhes. Daniel, ele estava na Babilônia, num lugar onde ele não escolheu ir, num lugar que ele não escolheu estar, e ele tinha que cumprir alguns rituais para que ele pudesse se tornar, né, um cidadão babilônico. Só que no início de Daniel ele diz que ele não queria participar da mesa do rei, ou seja, aqueles jovens eles precisariam estar durante 3 anos se preparando, comendo das iguarias que estavam na mesa do rei para poder então entrar na presença do rei. Mas ele colocou no coração não se contaminar, porque ele sabia que se ele fizesse aquilo, ele estaria sendo infiel a tudo aquilo que Deus o ensinou, a tudo aquilo que ele acreditava do Senhor. E ele disse que ele não faria isso, e a gente tem todo esse exemplo. E o que acontece? A gente vê um exemplo de um jovem que ele poderia pensar da seguinte forma: bom, eu já estou aqui na Babilônia mesmo, e quantas pessoas poderiam ter sido escolhidas para estar ali diante do rei, e eu posso. Então ele poderia usar isso como um artifício, uma artimanha para crescer na vida, mas a primeira coisa que Daniel colocou no coração dele era não se contaminar com o manjar do rei. E muitas vezes a gente pensa nos benefícios que nós vamos ter se nós irmos por determinado caminho, só que a gente não pensa na fidelidade do Senhor. E a gente precisa ser fiel a Deus em cada detalhe, porque Deus ele nos honra. E a fidelidade a Ele nos traz benefícios e nos traz também a posição que Deus ele quer que nós estejamos. E eu queria ver com você aqui alguns tópicos que mostram de que maneira nós devemos ser fiéis ao Senhor. A primeira é que nós devemos ser fiéis nas alianças, principalmente a aliança com Deus e com a palavra. Deus ele tem um compromisso muito grande com a palavra dele. E essa palavra, a Bíblia diz que Deus ele não volta atrás. E Deus ele dá essa palavra para nós para que sirva de um condutor, para que a gente possa nos conduzir através dessa palavra. E a nossa fidelidade a Ele tem que estar nos mínimos detalhes. Talvez Deus ele falou a você no seu coração há muito tempo atrás o que você deveria fazer, e você tem carregado isso com você, e você tem feito, porque a tua fidelidade tem estado essa palavra. E você tem que continuar nesse caminho. Só que muitas vezes a gente esquece que Deus ele falou algo com a gente lá atrás, a gente esquece, a gente deixa passar o tempo, aquela palavra ela vai perdendo talvez o efeito dentro de nós. E não pode, porque a nossa fidelidade a essa palavra ela precisa ser constante. A todo momento Deus ele tem falado ao nosso coração, Ele tem nos dado palavra de ânimo, palavras de direção, palavras de conforto. E o que nós temos feito com essa palavra que tem nos dado? Deus ele é maravilhoso, Ele é lindo. Em todo momento Ele nos dá instruções. Mas será que nós temos guardado essa instrução de todo o nosso coração? A gente precisa ser fiel a Ele, nas alianças. Quando a gente fala em fidelidade, a gente pensa também nisso. A gente pensa na questão de comprometimento, de aliança. Como tem estado a sua aliança com Deus? O seu comprometimento, aquilo que quando você aceitou a Cristo, você falou, não, daqui para frente eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu vou honrar,
eu vou estar com Deus em todos os momentos, eu vou me abster do pecado, daquilo que possa tirar a minha santidade. É a nossa aliança, é a nossa fidelidade com Deus. Então a gente não pode esquecer todas as nossas alianças, de todas as nossas fidelidades. E hoje nós estamos falando sobre mais uma característica do nosso Deus. Estamos falando sobre ser fiel. Deus, ele é fiel. E a fidelidade dele, a Bíblia diz que dura para sempre. E no bloco anterior nós estávamos falando sobre a fidelidade que nós devemos ter à palavra do Senhor e às nossas alianças. Você tem sido uma pessoa fiel? Como têm estado as suas alianças? E quando a gente fala em alianças, a gente fala em aliança com Deus, em aliança com o próximo, em aliança no seu casamento. Você que lá naquele dia no altar, você prometeu amar aquela pessoa durante toda a vida, até que a morte os separe. Só que ao longo da caminhada, vão se passando os anos, e talvez a força dessa promessa, dessa aliança, aparece dentro do seu coração, ela vai perdendo a força. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque o inimigo ele é muito astuto, e ele faz com que nós esqueçamos as alianças. E Deus ele é um ser que ele não esquece aquilo que foi prometido. Você lembra há um tempo atrás, onde as pessoas elas firmavam seus compromissos somente no aperto de mão? Algum tempo atrás era assim, a palavra da pessoa ela valia muito mais do que qualquer assinatura. Então as pessoas fechavam ali um contrato, davam as mãos e estava selado ali um acordo. Só que hoje em dia as pessoas elas assinam um contrato, elas falam de boca, apertam a mão e mesmo assim não cumprem aquilo que deveria ser cumprido. Então devemos tomar um cuidado muito grande com isso. Eu lembro também de uma aliança aqui que às vezes a gente lembra pouco, que é a aliança com os pais. Você que ainda não casou, que ainda tem o seu compromisso atrelado aos seus pais, porque mora com eles, né? Não que depois que você case, você perca o seu compromisso, mas enquanto você está morando com seus pais, você deve respeito e você deve satisfação, né? Geralmente quando a gente é jovem, a gente acha que a gente pode fazer tudo, a gente fala, meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada, então o que eu quero fazer? Eu vou fazer o que eu quiser. Não. Você tem uma aliança com seus pais. Primeiro porque eles colocaram você no mundo e eles têm toda a autoridade sobre você e Deus, ele honra essa autoridade. Tanto que o único mandamento que é acompanhado de uma promessa é honrar o teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias de vida aqui na terra. Então você quer ter não só uma vida longa, mas uma vida abençoada, honre os seus pais. Honre os seus pais enquanto você está com eles, porque vai ter o dia que eles não vão estar mais aqui e para que você não venha falar, poxa, por que eu não fiz tudo que estava ao meu alcance para poder honrar o meu pai, para poder honrar a minha mãe? Tantas pessoas talvez gostariam de estar no seu lugar, gostariam de talvez ter o pai próximo, a mãe próxima, mas hoje não tem. Então honre em tudo, nos mínimos detalhes. Depois que você casar, sair de casa, continue honrando eles também. Eu queria ver um ponto com você também aqui, que a fidelidade ela está ligada também ao caráter. E o que é o caráter? É nada mais do que você ser aquilo que você é quando não está na frente de ninguém. Quem é você quando ninguém está te vendo? Você é aquela pessoa que, se estiver na frente de alguém, não, eu sou a pessoa mais santa do mundo, né? Tem pessoas que se vestem de uma carapuça que não é dela, mas quando não tem ninguém vendo, você vai lá, você é aquele que faz os esqueminhos, né? Você é aquele que pega aquele dinheirinho que ninguém está vendo, ninguém vai sentir falta, né? Ah, mas tem que ser esperto, não. Quem é você quando ninguém está ali te vendo? Será que Deus ele pode olhar para você hoje e falar, não, esse é alguém que alegra o meu coração. Esse é alguém fiel. Esse é alguém que me honra. Esse é alguém que tem todo o meu aval porque essa pessoa me honra. A gente precisa ter caráter. Um caráter de Cristo, um caráter imutável, algo diferente. Você é aquilo que você faz quando você não está perto de ninguém. E Deus, ele está aqui para ver isso. Algo muito interessante também foi o que aconteceu com José. José, a gente conhece a história de José, ele era um jovem, estava numa terra também diferente e ele teve uma oportunidade de se deitar com a esposa de Potifar. Mas o que ele fez? Ele não deitou. Ninguém saberia, ninguém veria,
mas ele achou melhor não, porque ele sabia que ele ia estar sendo infiel a quem? A Deus. Ele pensou com certeza que ele seria um modo de ingratidão com o seu Senhor, que estava ali sempre dando um apoio para ele, mas ele sabia que ele seria infiel a Deus. Então, a Bíblia diz que ele correu. E muitas vezes nós não estamos correndo, nós estamos ficando e estamos pagando o preço. Então, a fidelidade ela vai muito além do que somente uma palavra, mas ela está carregada de atitudes, de coisas que nós devemos fazer para que Deus ele seja honrado através da nossa maneira de viver. E uma coisa interessante também aqui é que a fidelidade ela está ligada à obediência. E obedecer é uma manifestação de fidelidade. Quando a mãe pede para o filho fazer alguma coisa e o filho faz reclamando, ela fica feliz? Não fica. A gente lembrar quando os nossos pais, né, quando pediam alguma coisa e a gente não queria fazer, e a mãe reclamava, mas quando a gente fazia, aí vinha aquele orgulho nos nossos pais, eles ficavam felizes. Por quê? Porque eles estavam manifestando obediência. E obediência, ela é um reconhecimento. A fidelidade é tudo aquilo que aquela pessoa fez por nós. Então não esqueça que se quando você está sendo obediente a Deus, você está demonstrando fidelidade. Você está dizendo com as suas atitudes que você é grato por tudo aquilo que Deus ele fez na sua vida. E nós devemos ser todos os dias gratos ao que Deus ele fez, ao que ele tem feito e o que ele ainda vai fazer, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida. Mas para isso você precisa ser fiel. Você precisa se manter ali, sempre seguindo em frente. Porque às vezes você vai ser tentado a talvez desviar para a direita ou para a esquerda, talvez a vacilar em alguma coisa. Mas Deus ele manda te dizer que se você continuar fiel a Ele, no momento certo, a honra vai vir. Talvez pode parecer que as coisas não estão acontecendo para você. Ah, mas eu olho para o lado, tem uma pessoa fazendo algo errado e aquela pessoa prospera. Eu olho para o outro, tem alguém que está fazendo algo totalmente diferente daquilo que a palavra diz e essa pessoa está ascendendo. Mas você não perde nada em ser fiel. Fiel à palavra, fiel às suas alianças, aquilo que você colocou diante de Deus, seja fiel, porque no momento certo, Deus vai te honrar no momento certo. E algo interessante também é que a fidelidade ela precisa ser recíproca. A Bíblia diz que, aqui no livro de Timóteo 2,13, diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Ou seja, aqui está dizendo que Deus ele se mantém fiel mesmo que em algum momento nós possamos não ser fiéis. Ou seja, Deus ele é tão comprometido com a palavra, com o caráter dele, que mesmo naquele momento que você vacilar, ele ainda continua sendo fiel. Se você pecar, ele vai falar, já que você pecou, vou apagar aqui teu nome do livro da vida. Pediu desculpa? Eu vou anotar de novo aqui. Deus ele continua se mantendo fiel. Então, sabendo disso, a gente tem que ter um sentimento de reciprocidade. E falar, Deus, se o Senhor é assim, eu também quero ser fiel contigo. Imagina num relacionamento, onde só uma parte ela é fiel. Vai existir um desequilíbrio. Aquele relacionamento não vai dar certo, porque somente uma parte está honrando aquela aliança. Mas quando as duas partes elas honram aquela aliança em fidelidade, a gente tem ali de fato um relacionamento que dá certo. E com Deus não pode ser diferente. Honre ao Senhor. E não há ordem sem fidelidade. Imagina o caos que seria o nosso sistema solar se não houvesse a fidelidade dos astros, da distância de um para o outro. Se o Sol resolvesse chegar perto do planeta Terra, nem nós estaríamos aqui. Imagina se a gravidade, né, que nos segura aqui, que nos faz estar no chão, ela estivesse em desordem. Ninguém estaria aqui. Então o que acontece? Não existe ordem sem fidelidade. Seja fiel. Seja fiel em tudo, nos pequenos detalhes, nos momentos. Seja fiel nas suas decisões. Se você colocou algo diante de Deus, prossiga. Não pare no meio do caminho. Deus ele é fiel e justo para estar com você. Então, continue, não desista. Deus ele é maravilhoso e Ele quer que a gente alcance lugares que a gente nem imaginou. Mas para isso nós precisaremos ser fiéis.
Nós precisamos ser fiéis. Eu quero fazer uma oração com você aqui nesse momento. Se você talvez estava achando que a sua fidelidade a Deus ela estava comprometida, talvez a sua fidelidade ao seu cônjuge, talvez a sua fidelidade em alguma área da sua vida, eu quero orar com você. Eu quero dizer que ainda há tempo de você voltar ao caminho que você trilhava e as coisas voltarem a ser como eram. Feche seus olhos onde você estiver e faça essa oração comigo. Senhor Deus e Pai amado, Deus, queremos voltar a ser fiéis a Ti. Senhor, se essa pessoa que está me assistindo em qualquer lugar, meu Pai, deste país, essa pessoa que está em casa, se em algum momento ela identificou que existe infidelidade, seja ao Senhor, seja, meu Pai, a alguém, seja até mesmo com ela mesma. Senhor, que verdadeiramente isso seja restaurado dentro dessa pessoa. E que verdadeiramente a fidelidade, meu Pai, ela seja restaurada. E ela traga a ordem, meu Pai, necessária para a vida dessa pessoa. Deus, te agradecemos por esse momento, te agradecemos porque a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Meu Pai, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, meu Pai. E ela penetra, meu Pai, até a divisão da alma e do espírito. Meu Pai, nós queremos, Senhor, ser, meu Pai, queremos compreender a Tua mensagem e colocar em prática. E a partir de hoje, meu Pai, queremos ser fiéis ao Senhor em todas as coisas. Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e te agradecemos por tudo, por essa palavra, por essa mensagem, por essa oportunidade. Queremos ser fiéis a Ti, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, que Deus te abençoe, que essa palavra ela fique guardada no seu coração. Foi um prazer estar com você em mais este programa no CJC Missão e que você fique sempre ligado aqui com a gente, porque sempre teremos uma mensagem inspirada para levar transformação, para levar mudança diretamente para o seu coração. Que Deus abençoe e até o próximo CJC Missão. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor.